Graças e paz, irmãos. É um prazer muito grande de estar aqui no programa para anunciar o Santo Evangelho de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós estudá-la, para nós lê-la, para nós examiná-la, para nós entendê-la. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, vamos ler o versículo de número 19 e o 20. Que diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Queridos, a carta aos Hebreus é uma carta que ela explica muito sobre o santuário, sobre os utensílios sagrados do Antigo Pacto, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, principalmente o sacrifício, a lei levítica. E esse escritor, ele faz uma analogia, traz uma explicação extraordinária a respeito de vários elementos incutidos na lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus. E aqui o escritor ele começa a fazer um paralelo entre Jesus como o ministro, como o mediador, como o sumo sacerdote de Deus, para ser o mediador entre a humanidade e Deus. E também ele faz um paralelo entre o santuário celestial e o santuário terreno. E essa carta ela faz alusão a um novo caminho, porque ele trata também do caminho, que era o caminho que conduzia ao santuário, ao tabernáculo, porque o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo foi feito como uma cabana, como uma barraca, que era móvel, que desmontava no deserto. Quando os filhos de Israel, eles peregrinavam pelo deserto, este santuário, este tabernáculo que havia construído por Moisés e Arão, ele tinha que ser desmontado e tinha que ser transportado, como também a arca, pelos levitas, que o Senhor havia os designado. E aqui na carta aos Hebreus, aqui o escritor ele diz que temos esta ousadia, porque antigamente não tínhamos esta ousadia. As pessoas do Antigo Pacto não tinham esta liberdade, este livre acesso a Deus, porque quando foi dada a lei para que corrigisse o povo, para que conduzisse o povo, para que o povo andasse perfeito conforme a vontade de Deus, tinha algumas restrições, tinha alguma exigência para se aproximar-se do tabernáculo. Existia uma barreira de separação. Existia o compartimento antes de construir o templo. Havia o chamado santo e o santo dos santos. Esses dois compartimentos, que no primeiro compartimento chamado santo, somente os sacerdotes poderiam passar. Nenhuma pessoa do arraial, nenhuma pessoa comum, nenhuma pessoa que poderia aproximar-se daquele santo, daquele lugar, somente o sacerdote. E na divisão desses dois compartimentos tinha um véu, que era chamada cortina, que este véu fazia a separação entre o santo e o santíssimo. E este segundo lugar, esse segundo compartimento, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia adentrar a este véu. Este véu que fazia a separação entre o povo e Deus. E ali dentro deste véu estava a separação. Ou dentro deste véu estava a arca da aliança, onde dentro da arca possuía as tábuas da lei, possuía o maná e também a vara de Arão como sumo sacerdote que havia florescido.
E ninguém poderia aproximar dessa arca. Somente o sumo sacerdote, que havia de se preparar, havia de se purificar, havia de se santificar para entrar uma vez do ano diante deste véu, para tocar a arca, para fazer ali as suas obras que havia sido designado pela lei. Mas eu quero dizer que esta barreira, que este véu foi rasgado. Quando Jesus, quando ele deu a sua vida na cruz, quando ele disse para o Pai, tetelestai, em grego, está consumado. A Bíblia diz em Mateus, o Evangelho, no capítulo 27, que o véu foi rasgado. Este véu que futuramente que havia construído o templo e havia feito um compartimento maior e havia colocado dentro do templo ali o Santo e o Santíssimo, aquele outro véu que estava ali, eu acredito que fosse um véu maior. Este véu que fazia separação entre o Santo e o Santíssimo, faz separação entre o povo, este véu ele foi rasgado. Agora existe, pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus, nós temos a reconciliação com Deus, nós temos a comunhão com Deus, nós temos a oração, nossa oração chega a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Paulo diz em 1 Timóteo 2,9, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus é a única ponte, é o único mediador agora entre Deus e os homens. E Jesus também, pelo seu sangue, ele fez a propiciação, ele fez um resgate, ele nos santificou pelo seu sangue, ele nos purificou, ele nos limpou, ele nos resgatou, ele nos comprou por seu precioso sangue. É por isso que eu e você temos valor, porque você foi comprado por bom preço e preço de sangue. Um sangue derramado, um sangue inocente, um homem que não tinha culpa, um homem que não tinha pecado, que na sua boca não se achou engano. Este homem é Jesus, que um dia ele esvaiu o seu sangue na cruz para te dar salvação, para te dar chance, para te dar ousadia de você ter acesso a entrar no santuário por este novo, que não é mais o Antigo Testamento, não é as restrições, as exigências do Antigo Testamento, mas um novo caminho agora está preparado. O novo caminho é Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje você tem esse livre acesso, e nós devemos chegar com o verdadeiro coração, na inteireza e certeza de fé, tendo nosso coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós devemos ter esta certeza que a nossa oração está sendo ouvida pelo Pai, o Pai das luzes. Nós devemos ter essa certeza que nós temos este caminho, que é Jesus Cristo, e nós devemos ter certeza que este sangue que foi derramado na cruz nos purificou e nos deu ousadia para entrar no santuário por esse novo caminho através do corpo, através deste véu, que se tornou o véu que foi rasgado de cima a baixo, é através de Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe esta tarde, em nome de Jesus. Muito bem, que Deus possa